Olá, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã. Boa nova em nossa vida, boa nova em nossa vida para a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Também, neste dia, celebramos e homenageamos os leigos e leigas da nossa igreja. Celebramos com Cristo Rei aqueles que colaboram para que o reino de Deus aconteça. E para o dia de hoje temos o texto de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Trata-se do texto intitulado O Juízo Final. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros diante dele. E ele, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente na prisão e vocês não me foram visitar. Também estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá a esses: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. O texto que acabamos de ouvir trata-se do chamado O Juízo Final. Estamos terminando o ano litúrgico. O ano litúrgico, o ano A que estamos vivenciando, termina com a festa de Cristo Rei. Nesta festa,
somos convidados a comemorar a vitória da justiça que acontece com a ressurreição de Jesus. O tema da justiça do reino acompanha todo o Evangelho de Mateus. E o texto de hoje, com este título, O Juízo Final, ele encerra o discurso escatológico do Evangelho de Mateus. Este texto devemos lembrar as nossas práticas, as nossas ações, o nosso dia a dia. A vivência da proposta de Jesus. Ele que é apresentado como rei e juiz. Neste texto, o juiz é o próprio Deus, assim como o rei é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Ao meditarmos este texto, devemos recordar lá no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, o versículo 15, onde se diz: devemos cumprir toda a justiça. Esta é a fala do próprio Jesus. Devemos cumprir toda a justiça. A justiça do reino vai ser realizada. Portanto, o projeto de Jesus em fazer a vontade do Pai em Mateus significa viver a justiça. O julgamento final terá, portanto, como tema central a justiça nas relações entre pessoas e grupos sociais. Portanto, aqui também podemos destacar que os justos irão para a vida eterna e quem praticar ou andar no caminho das injustiças serão chamados de malditos e irão perecer, não irão fazer parte da alegria, da festa do reino de Deus. Portanto, o julgamento final tem esta chave de leitura, a justiça. Mas nesta justiça, o juiz e o rei será o próprio Deus. E é interessante que os justos ignoram ter ajudado o Filho do Homem na pessoa dos empobrecidos. Por isso eles perguntam: Senhor, quando foi que fizemos isso? E do mesmo modo, os injustos se ignoram da situação e também fazem a pergunta: Senhor, quando foi que te vimos com fome? E o Evangelho mostra que o Senhor não exige tantas coisas. Ele não exige em si nem orações, nem oratórios, nem discursos. Ele exige a partilha dos dons, que podemos traduzir na prática da justiça e da solidariedade. E temos o prêmio concedido aos justos é o próprio reino de Deus. E na linguagem bíblica, o melhor título que podemos considerar, que podemos conseguir, é o título de ser justo. Ser justo é o jeito de ser de Deus. Que possamos, nesta solenidade de Cristo, Rei do Universo, abraçar a proposta do seu reino, que é um reino de justiça, paz e solidariedade.